Ok. Hi, Catiúcia. Alessandra. Tudo bom? Tudo. Bom, já que recebemos várias mensagens do pessoal, então, dizendo que foi legal a atividade que nós fizemos no vídeo, eu e a Catiúcia resolvemos gravar mais uma contribuição, né? Mais um call de discussão sobre os assuntos que estão rolando. Então nós vamos falar prioritariamente sobre duas coisas: os textos da Cox e da Cis Patterson, né, que vocês estão fazendo a tarefa agora, e sobre toda essa discussão que está acontecendo paralela, né, e que está realmente pegando fogo no nosso fórum permanente sobre a questão do estrangeirismo na língua, tá? Bom, vamos começar então pela pedagogia crítica, né? Eu lembro que isso foi quando eu fiz meu primeiro mestrado, que eu estava preocupada com a questão do ensino da cultura na sala de língua estrangeira, né, na sala de aula de inglês. Mas não a questão da cultura como se tem na aula de literatura, né? A minha preocupação era a inserção da cultura do aluno, né? Uma visão antropológica, quer dizer, o que a gente pode aproveitar do que o aluno traz, né, dos seus traços culturais, e tentar assim alertar o aluno para a questão da cultura invisível, né? Então vamos dizer, do que está por trás de uma interação, né? E dessas questões assim. E eu já estava quase terminando a dissertação quando eu me deparei com esse texto, né, da Cox, o de inglês, que é mais antigo, né, de 99. E realmente para mim foi uma contribuição muito boa, porque como eu analisei e eu filmei várias aulas de vários professores, eu notei que realmente os professores, de uma forma geral, e aqui eu me incluo, né, claro que hoje a minha trajetória está já um pouco diferente, a gente não tem essa visão crítica, né? E hoje também já se fala da questão da colonização, né, através dos livros e questões assim, mas eu me lembro que por muito tempo a gente acreditava que a gente tinha que agir britanicamente se fosse falar um inglês com sotaque britânico, e agir americanamente se fosse falar um inglês com sotaque americano, né? Então, quer dizer, a gente teria que quase que abrir mão da nossa própria personalidade, interpretar ser um ator, como, né, para poder então ser, né, virando outra pessoa. E claro que hoje se questiona muito isso, e eu tenho certeza que tu também, a gente acredita que não, nós somos a mesma pessoa, né? Tu tá interagindo numa outra língua e que tu não vai abrir mão do que tu acredita só porque tu tá, né, numa outra língua. Então, uma vez eu também ouvi um paralelo interessante, que é isso, quer dizer, se tu estiver num país em que o canibalismo é praticado, tu vai comer carne humana, né? Quer dizer, claro, isso é um exemplo assim bem extremo, né? Mas eu queria saber pra ti, como é que foi assim, quando tu primeiro lesse esse texto aí, assim, como é que foi o impacto pra ti? Pois é, esse texto eu até falei já pra ti, né, Simone, que foi bem importante assim na minha trajetória acadêmica, meio que direcionou, né, a minha trajetória. E eu me lembro que na época de faculdade eu vim de escola pública e eu não sabia inglês, assim, né, não, tinha aquele básico, né, de 1990 e tantos, e queria inglês, enfim, como eles falaram no texto, porque era uma paixão, porque eu achava bonito, porque eu achava sonoro, porque eu gostava das músicas, mas não tinha a mínima noção, então eu fiz vestibular para espanhol, né, para entrar. E a gente, na época, tinha três semestres para escolher que língua, né? E isso foi, assim, um embate comigo mesmo, assim, porque eu era, assim, meio socialista, achava, né, que os Estados Unidos dominavam o mundo, né? E eu não queria ser a transmissora do inglês, né, colonizador, assim. Isso me incomodava um pouco, mas ao mesmo tempo eu queria saber o inglês, mas não queria ir para os Estados Unidos. Então eu ficava o tempo todo uma contradição. Debatendo, e aí eu, não, mas eu quero inglês, eu vou fazer inglês, porque o espanhol não mexia comigo, assim, né? Então, enfim, comecei o inglês,
fui estudando bastante, aprendendo, e quando eu tive contato com esse texto, acho que foi o em português, a primeira vez que eu tive contato. E aí eu me deparei com as dúvidas, né, que eu tinha também, e elas ali contando que os professores não tinham se dado conta, né. Eu acho que eu me dei conta antes, devido aos alunos que eu fui exposta, né, porque eu comecei dando aula, eu já tinha essa veia, né, um pouco politizada e crítica, e eu fui dar aula para alunos de educação de jovens e adultos no meio da vila à noite. Uhum. E alunos de 30, 40, 50 anos que tinham parado de estudar. E aí é que tu te pergunta, por que eu vou dar inglês para essas pessoas? Né? Elas já viveram até aqui, não precisaram disso. Então eu acho que nesse momento tu para pensar, né, criticamente na tua prática e o que tem para oferecer para essas pessoas que já têm a vida feita, né? Eu não posso chegar lá com o discurso, por exemplo, que não, o inglês é bom porque tu vai arrumar um emprego melhor. Ou que tu vai poder viajar e falar com pessoas do mundo inteiro. Porque isso não é aceito, né, nessa comunidade que eu estava inserida. Então eu tive que buscar outras respostas para isso, né? Que não essas que a maioria dá, né? Que a gente ouve, meio que não um mito, mas quem não pensa criticamente, quem não vai a fundo nessas questões, acaba dando essas respostas que são as de senso comum, digamos assim, né? E aqui aparece no texto várias dessas respostas, né? Dos professores, porque lidando com o inglês como se fosse uma coisa neutra, né? E a gente viu que nenhuma língua é neutra, né? Ou apolítica, e tratando do inglês como se fosse um instrumento para tu participar da comunidade, uma coisa bonita, né? Que vai te dar a chance de conversar com as pessoas, de viajar, de entender, sem tratar das questões políticas, né? E eu acho que não é por aí. Textos que esse texto particularmente me trouxe o Pennycook, que eu fui atrás. Né? Sim, que é o Pennycook é um autor super que trabalha basicamente essas questões, né? Com imperialismo do inglês, né? O que o professor faz com isso, né? E aí eu fui atrás do Pennycook e foi meio que foi direcionando a minha vida acadêmica nesse sentido, né? Tanto esse texto como o Pennycook, como a minha experiência de começar novinha, tinha 20 anos com educação de jovens e adultos, sem saber inglês ainda. Né? Então acho que tudo isso contribuiu, né, para a formação e para eu ir para esse lado de pedagogia crítica, que eu sempre gostei bastante, né? E o Paulo Freire? Então, Paulo Freire é a paixão, né? Adoro. E do pessoal, sabe que eu tive, quando eu fui fazer meu mestrado lá na Inglaterra, na Universidade de Lancaster, eu me lembro que eu tinha vários amigos, assim, de várias nacionalidades, britânicos e gregos. Eles diziam que a maior inveja que eles tinham de mim é que eu podia ler Paulo Freire na língua materna dele, né? Só para tu veres, assim, realmente a importância que o Paulo Freire tem nesse cenário. E eu acho que a gente lê, principalmente nos cursos de letras, pouco. Quase nada. Justamente, eu até trouxe um livro aqui, que na época que eu fiz uma especialização, eu escrevi basicamente sobre pedagogia crítica. Eu fui a fundo, né? Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Critical Pedagogies and Language Learning, Norton and Tuhey, que diz? Kellen Tuhey. Sim. E aqui todos os textos falam sobre pedagogia crítica, né? Daí eu pensei, bom, vou pesquisar onde é que surgiu então a pedagogia crítica. E aí eu descobri que é Paulo Freire. Todos os textos aqui nesse livro falam de Paulo Freire. Então eu me dei conta da grandiosidade do Paulo Freire, né? Que até então eu não sabia que era ele, digamos, o inventor, o precursor da pedagogia crítica, né? Que é uma coisa que hoje em dia é usada e citada mundialmente, né? E vem do Paulo Freire, e a gente estuda na faculdade e não se dá conta, né? Tu pensa, tanto que eu fui comprar um livro em inglês achando que a origem estava lá. Quando eu me deparo, tá todo mundo falando no Paulo Freire. Aí, enfim, né, eu fui atrás do Paulo Freire.
no original. Tu tem alguma coisa mais sobre o texto para falar? Sobre o texto, eu acho que uma frase importante, né, do Pennicook: nenhum conhecimento, nenhuma língua e nenhuma pedagogia é neutra ou apolítica. Né? Eu acho que isso o professor de inglês tem que falar para o aluno, né? Ele tem que estar ciente disso, ele não está ali passando uma língua Sim, que não tem vácuo, nada por trás. No vácuo. Eu acho importante tocar nesse assunto. Então, quando o meu aluno me pergunta por que a gente está aprendendo inglês e eles não aprendem português lá, então eu digo, bom, vamos pensar numa situação em que o português seria aprendido no mundo inteiro e não o inglês. Digamos que as geleiras derretam e aí invada quase todo mundo e sobre o Brasil, cheio de terra fértil, né, e de batata, arroz, feijão, e o mundo tá todo falido, não tem... O que vai acontecer? Todo mundo vai precisar de nós, né, e a gente vai prover o resto do mundo com comida, que é o que a gente tem para dar. Só que as pessoas vão querer aprender a língua que a gente fala porque eles estão muito interessados no produto que a gente tem a oferecer. Então, assim, acho que nessa situação o português seria falado. Hoje, o que a gente vende para eles? Um produto que... Sim, a gente não tem um produto tão diferenciado, né? Isso até eu acho que está sendo ótima essa discussão que tá acontecendo no nosso fórum permanente aqui do nosso curso da Regesd, né? E que surgiu isso, né? Então, quer dizer, não é a questão do estrangeirismo na língua, ela não é um fato assim isolado, e não adianta não querer proteger a língua, porque a língua é um dos fatores. Em primeiro lugar, que a língua portuguesa não está ameaçada. Sim. Nós estamos aqui dando aula para um curso de inglês e estamos falando em português. E pouquíssima coisa em inglês, quer dizer, não, nossa língua vai muito bem, obrigada, graças a Deus, não? Com certeza. Não tem que... É meio que um marketing, né? Eles não tem mais o que fazer. Na verdade, eu acho que esse deputado, ele realmente conseguiu se promover, nunca a gente tinha ouvido falar tanto o nome dele. É o tal do Aldo Rebelo, né? Isso. E ele esse livro aqui... Mas o Aldo Rebelo é o do primeiro, né? Sim. Acho que deu já. Não. O Aldo Rebelo é o primeiro, esse aí é o Raul Carrion, né? Agora é o Raul Carrion. Esse aqui desde 2001. Esse aí já faz mais tempo. Faz 10 anos que o pessoal começou a discutir isso, né? Com a lei do Aldo Rebelo. Isso. O projeto de lei do Aldo Rebelo, né? Uhum. E o que diz por aí? Eu até postei no fórum esse livrinho aqui, ó, Estrangeirismos, Guerras em Torno da Língua. Eu acho legal, a gente tem vários textos de autores falando sobre esse tal de projeto de lei, e que agora está sendo retomado, né, essa discussão. Então vou ler algumas passagens, algumas frases dos autores desse textinho que eu acho legal da gente discutir. Seriam imprescindíveis os estrangeirismos? Não. Desejados? Sim. Fazem mal? Tanto quanto as ondas que vieram antes, como a dos galicismos. Reprimi-los? Por quê? Esse é do Pedro Garcês e Ana Maria Zilles. Do Paulo Guedes. Na mídia aparece sempre a mesma velha estirpe dos gramáticos, que se ocupam sempre da mesma velha tarefa de nos dizer o quanto andamos errado e o quanto ainda vamos precisar deles para falar direito a língua que falamos. Algumas pessoas crentes de que estão defendendo a língua, a identidade e a pátria estão reforçando velhos preconceitos e imposições. Vamos cultivar a gramática tradicional e fomentar o preconceito? Nem pensar. Círio Pocente. Nessa discussão rola muita bobagem. Um léxico pode sempre crescer ou o atual receber novos sentidos, mas isso dificilmente se faz por decreto. Com certeza, né? E isso que a gente está fazendo, por exemplo, vocês terem postado no Fórum Permanente essa discussão e estarem pensando a respeito disso, já é pedagogia crítica, né? Exatamente, já é pedagogia crítica. Já fecha com o conceito de